evaluando as coisas, porque a palavra ha dicho tal coisa e o Espírito ha confirmado esta coisa. Como passa o processo de sentir paz com relação a alguma coisa? Como funcionaria isto, idealmente hablando, dentro da palavra? Hablamos pouco disto. Realmente direcionamos a coisa e vamos, bem, a palavra ha dicho, está dizendo tal coisa, mas realmente vejo que esta pessoa necessita de ajuda. Como conecto uma coisa com outra coisa? Como podemos aplicar todo o que Daniel e Creus estão trabalhando, estão falando para nós, pero em nosso dia a dia, começando por hoje, pero em la prática por mañana, quando volvemos para a rutina. Porque o problema de retiros e tempos assim é que são tempos hermosos, pero terminam e realmente temos dificuldade em la prática, em el dia a dia para trazer. Há dicho que vocês já falaram, já escutaram, que a teoria é uma, pero a prática é outra. E não é verdade, pero pensamos acerca de todos os encontros que fuimos como estes, e que escutamos isto, e salimos assim em outros encontros. Agora vamos viver isto. E lunes, martes, miércoles, e jueves está igual. Já estamos seguindo todo como estava antes. Não é verdade, gente? Sendo sincero com nós. Salimos de acá, ou salimos de los cultos de domingo, impulsionados para viver algumas coisas. Pero muitas vezes esto termina antes mesmo de jueves. Como esto pode ser diferente? Como as coisas podem ser altamente conectadas com a palavra está dizendo e com o que o Espírito está dizendo? E como viver isto todos os dias? Como todos os dias falar de coisas do Senhor e viver coisas do Senhor como prática contínua e prática então de nosso cotidiano. Eu sou muito bendecido. Os missioneros, pastores e pessoas que estão involucradas com liderazgo são muito bendecidos. Porque eu, lunes, esta gente vai estar em minha casa por la noite, hablando de Deus. Martes, há classes acá, há devocional, há coisas, e só entrar em isto. Eu não penso que a vida de la gente que trabalha diretamente com a palavra é mais complexa. Não, é várias e várias vezes mais simples. Porque se quero escutar alguma coisa, como estamos falando acá, martes Daniel está impartindo classe acá, só entro na classe. É realmente em vários sentidos mais simples as possibilidades para nós que estamos vivendo, ou as pessoas que estão vivendo o ministério e muitas vezes compartilhando com uma rotina que não é tão clara o que Deus está fazendo, não é tão clara, mas realmente tu ministério, tu vida e o que está fazendo é tu ministério. Hablamos de esto. Alguns estão em ministério de tempo completo e outros de tempo parcial. Não existe esto biblicamente hablando. Todos nós acá estamos em ministério de tempo completo. Pero como manejar esto? Como que nossas ações vão ser nosso dia a dia altamente conectadas com o que estamos falando acá e em los dias a dias aprendendo a ensinar a nós mesmos o que devemos sentir que Deus quer de mim, que Deus quer de ti, em el dia a dia, em lo cotidiano. Há uma coisa que é bem interessante acá, las sillas quizás quedaram cortando na parte aqui abaixo. El hombre é a medida de todas as coisas, de las coisas que são enquanto são, de las coisas que não são enquanto não são. Vos vai dizer, que loucura esto. Já escutei esto acá em delar quando hice allí mi curso, ou quando participei de tal coisa. Isto quizás é uma das citações mais antigas que temos com relação à perspectiva humanista. Então, a perspectiva humanista é bem antiga. Todas as coisas que escutamos hoje em dia, que são contrárias à palavra, são bem antigas. Bem antigas. Isto é de Protágoras. Estamos falando de 400 e pico anos antes de Jesus. Isto era a realidade. Pero hoje acá, isto também pode ser uma habla tranquilamente de um professor de filosofia sobre uma tese nova de hoje em dia. O homem é a medida de todas as coisas. Nós, então, dentro desta linha, somos que definimos o que é correto e o que é incorreto. É o dia a dia de nós, o que escutamos todos os dias. Não há uma verdade absoluta, não há uma realidade única. Vos tenés tu realidade, eu tenho a minha. É muito antigo isto. Então, o problema de quando trabalhamos nossa vida solamente por el hecho de paz. A pergunta é: esta paz é uma paz de Deus, que vino de Deus por meio de seu Espírito,
¿O es vos creando paz y vos siendo la medida de la creación incluso de lo que te da paz o no te da paz? Pero hay posibilidad bíblica de vivir no estando en paz con Dios y no viviendo esta paz todos los días? No. Quedó fuerte la cosa. No, ¡pua! El hombre está fatal acá. Pero hay como no vivir buscando paz. Entonces, este es el problema que tenemos hoy en día, que es re antiguo con todo esto. Deja para hablar un poquito un concepto personal sobre el objetivo de la vida. Quedó también ahora un poco más para acá, pero yo no sé qué está pasando acá hoy. Hoy la tecnología no es a favor de nosotros. Este es un concepto personal. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? No vamos a hablar mucho de esto. Pero pienso, Billy, que no es, está cortando la presentación. Cuando hablamos de objetivo de la vida, yo quiero proponer que nuestro objetivo de vida es la gloria de Dios, pero por medio de la transformación, en mi conformidad con el carácter de Cristo, generando movimientos de transformación a mi alrededor. Yo no voy a hablar de todo esto, pero esto todo está basado en un montón de versículos para componer esta propuesta. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? Realmente creo que nuestro objetivo de vida es dar gloria a Dios, pero eso solo va a pasar por medio de transformación. Cuando no hay transformación en nuestra vida, puedes dejar, querido, no te preocupes. Cuando no hay transformación de nuestra mente, no hay palabra de Dios en nosotros, no hay acción del Espíritu Santo y no hay movimientos de transformación. Todo empieza por la transformación de la mente de nosotros. Pero la transformación de la mente empieza por medio de la palabra de Dios. Pero esto pasa por la acción del Espíritu Santo. Y solo después de esto podemos hablar realmente de movimientos de transformación a nuestro alrededor. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Y qué debe definir entonces? ¿La palabra de Dios o que lo que estoy escuchando del Espíritu? ¿Y es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo saber que estoy realmente viviendo la transformación que Dios tiene para mí? Vamos a ver algunos versículos, la verdad, dos párrafos, y trabajar un poco esos dos párrafos en nuestras Biblias. Está acá en la pantalla, si vos quieres seguir, si quiere abrir, puede abrir un poco más. En los últimos tiempos yo tengo hablado acerca de una cosa como para simplificar la cosa. Nosotros empezamos em décadas anteriores a pensar muito acerca de coisas de administração dentro das igrejas. Empezamos a falar de várias coisas porque entrou em moda toda a administração, décadas de 70, 80, 90, já mesclou com a moda da psicologia e empezamos a falar muito de esto. Não tenho problema realmente sobre esto, estudei muito de administração e algumas coisas de psicologia, são coisas interessantes. Pero empezamos a hablar mucho de esto. Hoy difícilmente una misión, un proyecto no tiene un plan estratégico y tenemos que hacerlo por varios motivos, pero empezamos a hablar demasiado de esto. Empezamos a hablar acerca de técnicas de esto, técnicas de aquel otro. Y yo no soy tan grande, pero con 41 que cumplo este año, empecé a ver y pensar así, esto todo está muy complejo, es muy difícil de comprender lo que debo hacer. Y este versículo, yo tengo volvido para él varias y varias veces y quiero invitar a vos a volver para él varias y varias veces. Por tanto, tengan cuidado como andan. Está dentro de un conjunto de lo que está pasando en Efesios. El Efesios tiene una división bien clara entre los 3 primeros capítulos y después los otros 3 primeros capítulos. Él trabaja una teoría muy basada en la persona de Dios y su existencia en el capítulo 1. Y después, a partir del capítulo 4, empieza a promover estas prácticas y cómo esta transformación debería pasar en nuestra vida. Por tanto, tengan cuidado como andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y Daniel ya habló de esto. Nosotros ya sabemos que los días son malos, pero una cosa sobre esto, aunque sabemos que los días son malos, aunque sabemos que la cosa no es buena, a veces pasamos tanto tiempo haciendo reclamos acerca de esto. Los días son malos, gente. Ideología para arriba de ahora adelante. Ya fue.
La Biblia está hablando de esto. Sí podemos luchar con esto. Sí debemos luchar con esto. Billy tiene un ministerio fantástico acerca de esto. Cada uno de nosotros puede tener un ministerio fantástico. Pero vamos a ser pequeñas acciones en un mundo malo. Y quizás cada vez menos debemos reclamar de las cosas y empezar a pensar cómo ir para adelante. Patear la pelota para adelante e intentar buscar lo que Dios tiene adelante para nosotros. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, no sean tontos, no sean creyentes en cosas que no son de verdad. No piensen que tu ropa, nuestra ropa, es un hecho auténtico de nosotros. Alguien pensó acerca de esto. Alguien puso nuestra ropa en un lugar que iba a ser más fácil de nosotros agarrar. Cuando vos entras en un shopping, hay esencias dentro del shopping, o piensa que el olor de choclo, no, de pop, es normal. Como el pop del shopping tiene este olor y mi pop en mi casa no tiene ni cerca de esto. Hay leyes acerca de esto, no sé cómo son en Uruguay, pero hay leyes que pueden prohibir, por ejemplo, dejar feromonas dentro del aire acondicionado, porque esto estaban haciendo. Dejaban cosas, enviaban hormonas dentro del aire para que las personas entren dentro del shopping y empiecen a comprar más. Hay lo que llaman de hot zones dentro del shopping. Hay lugares dentro del shopping que normalmente hay más tránsito. Y estos lugares tienen alquiler más caro. Entonces, la cosa, mismo como vos entra dentro de un shopping y camina dentro del lugar, ni es pensado por vos mismo. E agora eu vou chegar já e vou caminhar todo como quero. Sim, pero igual vai custar mais caro aquela tienda daquela outra. Aí todo é pensado em este tempo para que consumamos, por exemplo, ou que pensamos de tal maneira, ou que pensamos de outra maneira. Há que revisar todo. Há que revisar todo o que hemos pensado. Assim, pues, não sejam tontos, não sejam necios, senão entendam qual é a vontade do Senhor. Temos que volver para isto. Para uma vida simples, que todos os dias pergunta, Jesus, que haria vos em meu lugar? Que haria vos hoje, em dia de hoje, se vos estivera vivendo minha vida? Que haria vos em el dia de hoje, com mi relação a minha pareja? Que vos haria em relação aos meus filhos? Como vos trataria as pessoas que estão trabalhando comigo? Como seria isto? Esta é a expressão da vontade do Senhor. Pero mira o que passa. Quando Ele habla de isso, entendam qual é a vontade do Senhor. Em la sequência, Ele vai trabalhar algo bem interessante em Efésios. E não se embriaguem com o vinho, em lo qual há dissolução. Ou seja, casi parênteses dentro de esto. Como compreendo então a vontade do Senhor? Como vivo esta vontade do Senhor? Não se embriaguem com o vinho. E para mim o tema acá não é a embriaguez, aunque é um versículo sim que devemos utilizar para não embriagarnos, pero ele está fazendo uma comparação com o que o vinho hace com nós e com o que passa depois. Então, não se embriaguem com o vinho, que leva a um descontrole, pero um descontrole lo qual vai levar a dissolução, pero sejam cheios do Espírito Santo. Perca el control, pero para el Espíritu Santo de tu vida. Entonces, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Y esta pregunta va a ser contestada por el propio Espíritu en nosotros. Nosotros hacemos una división dentro de Dios que no hay posibilidad, porque a medida que el Espíritu Santo habita en nosotros, el Padre y Jesús habitan en nosotros. Quando a Bíblia está haciendo e hablando do Espírito Santo e da habitação do Espírito Santo, é porque Ele tem o rol de fazer isto em nossa vida, a função de fazer isto. Pero donde há o Espírito, há Jesus e há Deus, não há divisão. Então, quando perguntamos para Jesus, o que Jesus haria, que vos haria em meu lugar, estou mirando para o lugar equivocado. Porque Ele está dentro de nós, habitando em nós por meio do Espírito Santo. E todos os dias não necessitamos falar como alguém que está lejos de nós, porque Ele habita Jesus em nós hoje. E Ele está habitando dentro de lo que somos nós. Então, se enchenos de este Espírito. E passa uma coisa bem interessante que um maestro meu me ensinou há tempo, com a consequência de ser cheio do Espírito. E o que passa nos versículos podemos dividir entre 4 coisas. Cheio do Espírito Santo, há edificação mútua. Cheio do Espírito Santo, há adoração. Cheio do Espírito Santo, há gratidão. E cheio do Espírito Santo, há submissão mútua.
Como sei que estou vivendo lleno do Espírito Santo? É porque estas coisas estão passando em tu vida. Estas coisas não são coisas que deveríamos buscar. Há um equívoco com relação a isto. Vos não deveria estar buscando em tu vida ser grato. Vos não deveria estar buscando em tu vida praticar adoração, ou submeter-se às pessoas, ou buscar edificar as pessoas. Vos não tem nada para dizer para as pessoas. ¿Qué tenés de bueno para decir para cualquier persona acá? ¿O que yo tengo de bueno para decir para ustedes hoy por la mañana? Si soy malo, ¿cómo puedo edificar ustedes? Yo no puedo. Ustedes no pueden. Nosotros no logramos. Necesitamos entonces ver que el Espíritu Santo puede hacer por medio de nosotros. Llenos del Espíritu Santo, hablen ustedes con salmos. Salmos hablan de la vida. Acá hay para mí un chamado mucho más para edificar en la vida del otro por medio de lo que Dios está haciendo en mi vida do que realmente un hecho de adoración, aunque las cosas mezclen. Hablen entre ustedes con salmos, hinos, hablen. No es cantar entre ustedes, hablen entre ustedes, hablen de su vida, hablen de las cosas que están pasando, hablen de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas a lo largo de la Biblia. Cantando e alabando com o Senhor, com seu coração ao Senhor. E o conceito do Antigo Testamento que Deus estava trabalhando do coração é a base de lo que vai passar no Novo Testamento. Den sempre graças por todo em nome de nosso Senhor Jesucristo, a Deus Padre. Gratitud. Sométanse uns a outros em el temor de Cristo. Arthur, então, eu devo buscar estas coisas para minha vida? Não. Vos deve evaluar quanto lleno do Espírito Santo, mirando para tu última semana e vendo estas coisas passando ou não passando em tu vida. Nuestra búsqueda não deveria ser tentar ser submissos. ¿Quién de nosotros logra esto? Realmente, ¿quién de nosotros logra por si próprio buscar e vivir uno al otro em el temor de Cristo? Eu tinha um muchacho que caminhava comigo, ele tinha um problema muito grande com sumisión, com relação a mulheres e a liderazgo feminino e tudo isto. E eu falava com ele, mirava isto em sua vida e perguntava: qual é o problema? De onde vem isto? Por que passou isto? Como funciona isto? E chegou um momento que nós estávamos falando e ele estava compartilhando uma palavra e ele estava falando de Deus, e compreendam isto, pero Dios hablando en el Antiguo Testamento por medio de la mula. El burro así del profeta, cuando el bicho gira para el profeta y habla la voluntad de Dios. Entonces, y comprenda lo que voy a decir. Comprenda lo que voy a decir, no queden bravos, no queden así. Y yo dije para él: vos está pensando que solo hombres pueden hablar en tu vida, pero Dios ha utilizado incluso animales para falar de tu vida. Quanto mais Ele não vai utilizar pessoas porque são de um gênero distinto del tuyo e porque vos queres selecionar como Deus pode falar em tu vida ou não quer falar em tu vida. Nós estamos criando divisões onde Deus não ha criado divisões. Sí, há algumas divisões de roles, por mesmo da palavra de Deus, como Deus ha actuado. Pero muito cuidado com a seleção de onde escucho a palavra de Deus e por quem escucho e quem edifica minha vida. Sométanse uno a outros. Então, isto é interessante porque a submissão feminina dentro do matrimônio também está basada em uma submissão masculina dentro do matrimônio. Há uma relação muito interessante dentro disto. Valentina deveria someter-se com muita facilidade ao que eu estou quizás dizendo como direção, porque eu ao mesmo tempo estou submetendo minha visão de direção de matrimônio a ella. Há uma relação de submissão bem interessante em todo isto, e todo basado em el Senhor. Então, não é minha proposta para este matrimônio. Eu solamente estou encargado de levar a visão de Deus para nosso matrimônio, para esta relação. Não é minha visão. Então, a ortodoxa vai trabalhar com a Trinidade. Quizás podemos dizer que o Padre tem uma vontade, o Hijo tem uma vontade, o Espírito Santo tem uma vontade, pero só há uma mente. Uma mente. Então, dentro do matrimônio, vos tem uma vontade, vos tem uma vontade, vos tem uma vontade, Adriana tem uma vontade, Ramiro tem uma vontade, e Stephanie tem uma vontade, eu tenho uma vontade, e Valentina tem uma vontade, pero só importa a vontade do Senhor para nós.
Então, o liderazgo masculino não é sua vontade, é a vontade de Deus, como encargado yo de levar esta vontade para este matrimônio. Está equivocado a coisa. A proposta não é esta, pero miren esto, yo no logro esto, yo no logro esto, yo no logro esto, y tampoco esto de manera continua. Pero el orden no es estas cosas, el orden es llenos, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces nuestra búsqueda en todos los días no es vivir estas cosas es la manera que podemos evaluar lo que está pasando el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, si estoy lleno del Espíritu Santo, obviamente, debo buscar esto todos los días. Pero ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Ahí vamos a hablar un poco más en la secuencia de esto. Pero hay un otro versículo de una carta hermana. Y esta comparación es re interesante para nosotros hoy. Hay un otro versículo de una carta hermana que fue escrita en el mismo momento y casi en el mismo momento de Efesios y Colosenses, que son las epístolas del cárcel, del primer cárcel de Pablo, que algunos gustan mucho de esto porque ele pagava incluso su cárcel, ¿no? Entonces es un ejemplo bien utilizado a algunas personas cuando le interesa la Biblia, es bien útil. Pero Pablo pagava este cárcel, vivia allá, e ele vai falar em esta epístola, em Colossenses, e há um paralelo entre esta e Efésios, bem interessante de ver. Muitas coisas são repetidas de maneira distintas, pero há uma relação incluso em la estrutura de las dos cartas, e é muito interessante de estudar las dos juntas. Que a palavra de Cristo habite em abundância em ustedes. Este é o versículo que está já em Colossenses 3:16. Que a palavra de Cristo habite em abundância entre ustedes. E lo que passa quando a palavra de Deus habita em abundância entre nós? Edificação mútua, adoração, gratitud e submissão. Com toda a sabedoria, ensinando-lhes e admoestando-os uns aos outros com salmos e hinos, canções espirituais, cantando a Deus com ações de graças em seus corações. E todo lo que hagan, de palavra de hecho, hagan todo em nome do Senhor Jesucristo, dando graças por meio dele a Deus, el Padre. E el Colossenses, quizás porque também é um pouco mais resumido, passa diretamente para as práticas de submissão mútua e não habla a palabrita exatamente como está achá, pero ele vai seguir. Mulheres sejam submissas a sua esposa, tal coisa, maridos sejam, hijos sejam, na mesma sequência. Pero el orden é o mesmo. El orden não é o mesmo. Acá que a palavra de Cristo habita em abundância entre ustedes. E acá que o Espírito Santo, que ustedes sejam llenos del Espírito Santo. Há uma trampa del maligno com nosotros. Pensar que as duas coisas não estão altamente conectadas. As duas coisas devem estar altamente conectadas, mesmo porque este Espírito, como Daniel ha dicho ayer, inspirou esta palavra. Entonces, hay una relación trinitaria en la composición de la palabra, pero la tarea de llevar esto hasta los oídos y la composición bíblica fue del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró esta palabra, inspiró a estos hombres a escribir esta palabra, el mismo Espíritu que puede llenar a nosotros. De una manera distinta va a actuar en nosotros, pero el mismo Espíritu. ¿Comprenden esto? La belleza de esta enseñanza, la belleza de terminar con la dicotomía. Tengo paz y debo hacer tal cosa porque la paz viene del Espíritu y estoy estudiando la palabra y entonces comprendo la dirección de Dios. Y como todo lo que hemos visto hoy solo van a ser realidad en nosotros si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Vamos a dar un vistazo un poco más em esta proposta, os dois versículos ao lado e um verbo de cada um, e uma análise bem rápida deste verbo habitar e deste verbo que vai ser traduzido aqui como sejam llenos, pero é uma palavra solo que vai ser traduzida como sejam llenos do Espírito. As duas palabritas estão em imperativo. Os dois verbos estão imperativos. Ou seja, eu peco porque odio quando minha esposa habla alguma coisa assim, e eu peco por isso, me quedo... Eu peco porque quando passa alguma coisa, eu me quedo não solamente enojado, pero hago de todo para ser minha vontade. Estamos falando de pecados ativos.
Pero acá lo que tenemos son cosas, ordenanzas que van a llevar a nosotros a pecados pasivos. No cumpliendo esto simplemente porque es una orden, vamos a estar en pecado. Todos nosotros, cuando no estamos buscando estar llenos del Espíritu Santo, estamos en pecado. Todos nosotros, cuando escuchamos esto y no buscamos todos los días que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros y que nuestra actitud sea gobernada por esto, estamos en pecado. El pecado es mucho más amplio do que realmente no hacer una cosa, no hacer otra cosa. Nosotros damos énfasis en no hacer porque simplifica nuestra vida. Pero realmente, si nosotros vivimos la palabra y vivimos de la propuesta de amor de Dios para nosotros y amor de Dios para todas las personas, la cosa cambia completamente en varios sentidos. Bien, tenemos un orden. Otra cosa es que los dos verbos están en el presente y ustedes saben que en el griego presente, el tiempo verbal no indica el tiempo de la acción, pero indica cuánto tiempo y cómo esta acción debe pasar. Entonces el presente en el griego no indica que la acción debe pasar en el día de hoy, pero que debe ser continua en nuestra vida. Es un orden que tenemos, que cuando podemos hacer, a veces, un día, vivir esto, otro día, no, continuamente buscando la palabra que habite ricamente en nosotros y continuamente buscando que el Espíritu Santo llene a nosotros. Cambia todo con relación a oración y lectura de la palabra. Não é que devo ser devocional, não é que devo orar, não é que devo buscar Senhor, é que devo vivir minha vida habitado por essa palavra e ter as ações do Espírito Santo em minha vida porque estou cheio dele. Nós ensinamos equivocadamente as pessoas. Ensinamos que elas devem ser devocional. Não, gente, nada deve ser devocional. Não devem fazer todos os dias devocional. Todas as pessoas devem todos os dias buscar estar habitados ricamente da palavra e cheios do Espírito Santo. E se a melhor maneira ou se passa por devocional, bem. Pero porque queremos simplificar a coisa e fazer a coisa em escala, rápido, ensinamos o que fazer, pero não ensinamos por que fazer. E criamos robots que quando chegam algumas situações que não compreendem por que, param de fazer. Não vivem isto. Ensinamos equivocadamente as pessoas a buscarem a ser gratas, a adorarem a Deus, a submeter-se e a edificar o outro. Pero não ensinamos como podem fazer isto, porque não logram. Nós não logramos. Estamos ensinando equivocadamente a palavra de Deus, ano após ano. Teremos que cambiar as coisas. Não ensinar só de maneira pragmática. Dar um libretito para um niño e dizer, haga esto, porque está haciendo a vontade do Senhor. É o que Creus estava falando. Passou um ano, o primeiro ano do seminário, e seguindo fazendo como queria. Pero aún parecendo com uma carita que estamos fazendo a vontade de Deus. Daniel sempre habla esto, que a vezes nós, por não lograrmos ser santos, por lo menos somos raros. Então, já que é tão difícil ser santo, por lo menos eu vou ser um pouquinho distinto. E vou ser uma pessoa que põe a Bíblia acá, e põe achá, e vou para achá, e hago tal coisa, oro adelante das pessoas, hago algumas coisas raras e sou um cristiano. Estamos cheios de modelos de propostas cristianas que são solamente propostas de cristianizar as pessoas. Não são propostas cristianas. Temos que pensar no que é transformação e vai mais allá de cristianizar as pessoas. E o que temos então é a última característica de esto que cambia toda a proposta, é que um está em el passivo, outro está em activo. Vocês sabem que em grego também há 3 vozes. Então, há activo, há passivo, activo, passivo e mediano. Não vamos falar de esto, del medio, pero vamos quedar com estas duas. O activo, eu sou a pessoa que deve realizar a ação. O passivo, eu sou o objeto, a pessoa que recebe esta ação sobre mim. Então, e aí chega a correlação com as duas coisas. Eu devo ativamente buscar a palavra de Deus e buscar com que ela habite em mim. Pero eu não logro ativamente quedar cheio do Espírito Santo. Eu não posso dizer para ele, me llene agora. Pero puedo ler a Bíblia. Puedo abrir a Bíblia e começar a ler. Então, o que puedo fazer? Eu puedo com o Espírito Santo, eu puedo limpiar minha vida. Eu puedo sacar coisas. Imagine vos que isto é tu vida. E há um pouco de vos acá dentro.
Há um pouco de tus desejos para o dia de manhã. Mañana eu quero fazer esto, mañana eu quero fazer tal coisa, mañana vou fazer esto, mañana, aunque sabemos que na palavra não podemos dizer nem que mañana vamos fazer, mas nós sempre estamos fazendo esto. Nós somos um paradoxo complexo como seres humanos. E vamos dizer, eu quero fazer esto, eu quero esto. E logo o que tenho que fazer é tirar um pouco mais de mim, que eu não vou tirar porque já teria um montão, mas vou tomar. E sacar um pouco de meus desejos. E o dia de manhã posso pensar, quizás o Senhor queira fazer esto, mas eu quero fazer esto, como quedo cheio do Espírito? Primeiro, quizás levar hasta a cruz, como Gálatas 2:20 vai dizer este desejo, e o mesmo show. E saca um pouco mais de show de dentro de esto. E saca um pouquinho mais de show dentro deste vaso. Esto é nós. Pero el verbo y la indicación del Espíritu está diciendo que nosotros entonces, cuando dejamos de intentar vivir la vida que queremos para nosotros, y entonces lunes, mañana, decimos, ¿qué vos haría en mí? ¿Qué vos quiere hacer en mí? ¿Qué quiere hacer? Y limpio mis expectativas del día de mañana, bajo todas ellas, y solo digo que sea hecha tu voluntad en mi vida, y busco la palabra, conecto com este Deus, em algum momento me quedo cheio, de uma maneira que empiezo a salir. E quando sale a coisa, há então gratitud, sumisión, adoração e edificação mútua. E eu estou morrendo todo acá hoje, e não tenho problema, porque depois limpo o show. Compreenda esto. Não é eu fazendo essas coisas. Há moças que estão loucas por o Espírito Santo acá, tá? Uma búsqueda tremenda. Não é eu fazendo essas coisas, pelo Espírito transpassando quem sou. O Espírito enchendo as coisas. Então, o dia de manhã, nós não logramos fazer todas essas propostas, mas logramos ativamente buscar vivir o que a palavra de Deus tem para mim. A palavra de Deus é a voz de Deus para hoje em dia. Pero ao mesmo tempo tenho que sacar as coisas, sacar o orgulho, sacar os hechos, todo que se conecta com imoralidade sexual de minha vida. Eu tenho que amanhã sacar a terquidumbre de minha vida. Eu tenho que amanhã começar a ver que quero eu e dizer, que quer o Senhor? Sacar essas coisas, limpiar com a assada espiritual do Senhor minha vida. E deixar um lugar limpo para que Ele pueda llenar nós. Nós não temos a tarefa de ser cheios do Espírito, como dizer para o Senhor e nos llene. Nós temos a tarefa de abrir este espaço, ir para Gálatas 2:20, e já não sou eu quem vivo, pero Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo em corpo, é Cristo que vive em mim. E eu vou hasta Gálatas, vou hasta a cruz, e digo, como já dije, eu morri contigo achar em la cruz, e eu quero que a cruz seja efetiva amanhã, e é o que vos pode fazer em mim amanhã. Aunque eu vou a trabalhar em tal coisa, aunque eu vou a fazer tal coisa, aunque eu vou a fazer tal coisa, quizás podemos ser surpreendidos por todo o que Deus pode ser amanhã, quando nós começamos a dizer, dirija minha vida, cheia a mim mesmo, e deixa que vos direcione a coisa. E isto, aunque teórico, passa a ser extremamente prático em minha vida, porque leio acerca do orgulho na palavra de Deus, vejo acerca de isto, e eu miro para minha vida e empiezo a ver, isto não deveria ser assim, e eu empiezo a dizer, amanhã não quero. Não é que todos os dias eu quero não ser mais orgulhoso, nossas decisões são mal pensadas, porque pensamos a largo prazo, pero na Bíblia, a vida é solamente dada em dias. Em la Bíblia, a vida não é dada nem em semanas, nem meses, nem anos. A vida é solamente dada em dias. Solo puedo pensar o dia de manhã, o dia de hoje, a verdade. E amanhã solo puedo lidiar com o dia de amanhã. Simplifico minha vida e penso como hoje puedo ser menos orgulhoso, como hoje puedo tomar menos decisões por mim mesmo. E empiezo no dia de hoje pequenas coisas, pequenos hechos de dizer, não quero mais isto em minha vida. E isto é tarefa de nós, não é tarefa de Deus. As decisões com relação a não fazer e buscar não fazer é tarefa de nós. Pero a possibilidade de fazer coisas buenas é tarefa de Deus.
Y Dios solamente puede hacer con nosotros. Nosotros solamente podemos manejar nuestras malas acciones, intentar apartar ellas de nosotros el día de mañana y pedir perdón por todas las veces cuando pasa algo que no es bueno. Es solo lo que podemos hacer. Pero el Señor puede nos conducir para todas estas realidades en nuestras vidas. Comprender entonces que estas cosas son del Señor en nosotros, entonces buscar realmente lo que podemos, llenos de la palabra habitando ricamente en nosotros, menos de nosotros, más del Espíritu Santo, y probando realmente cambios duradouros, cambios que pasan de nosotros, cosas que vienen además de nosotros. La palabra es clave para esto. Pero sin la habitación del Espíritu, dejando que la palabra sea viva y eficaz en tu vida, la palabra va a ser letra y letra que mata. Pero el Espíritu vivifica la palabra todos los días en tu vida. No estudiar, no buscar la palabra es un problema, pero quedar lleno de sí mismo es la mejor manera de dejar con que la palabra no sea efectiva en tu propia vida. Y aunque esto sea bien teórico en algunos puntos, es extremadamente práctico para todos nuestros días, de acá para adelante. Entonces, mi desafío para nosotros es realmente practicar, vivir esta propuesta, como estamos hablando en este retiro, pero jamás pensar que son dos cosas separadas. Lo que sentimos del Espíritu es verdad en nuestra vida, pero solo es del Espíritu si el Espíritu está en concordancia, y este Espíritu está en concordancia con el Señor, porque es el mismo Espíritu que inspiró la palabra y que está hablando contigo. Y esta concordancia entonces verificada todos los días en nuestra vida, pero no nosotros. El propio Espíritu hablando con nosotros y cada vez más una intimidad que arranca por la palabra y que sigue por la oración. No invertamos la orden, no invertamos el orden. Empezamos a ser personas que buscan grandemente al Señor por la palabra, por medio de oración, pero ni nuestras oraciones son eficaces nosotros mismos haciendo. El Espíritu va a decir que Él va entonces llevar estas oraciones y transformar incluso nuestras oraciones, para que el Padre pueda comprender y trabajar con ellas. Nosotros no somos nada, sabemos de esto, pero necesitamos cada vez más comprender que nada podemos hacer sin que Él lo haga. No, Arthur, yo logro un montón de cosas, sí, pero Juan 15 está trabajando la idea de que estas cosas permanezcan, que estas cosas duren más que nosotros. No logramos hacer cosas que duren más que nosotros. Y nadie que está acá quiere que cuando pare de respirar, todo lo que habló de Jesús, todo lo que hizo en su vida, se termine allá. ¿Y cómo podemos hacer esto? La palabra de Dios, revelada para nosotros y el Espíritu iluminando nosotros todos los días de nuestra vida. Oremos por esto. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estarmos acá. Te damos gracias por esta posibilidad también de pensar sobre tus cosas en todo este tiempo acá. Te pedimos grandemente que vos hable en nuestros corazones todos los días, pero no necesitamos ni pedir esto, porque vos vas a hacer todas las veces que abrimos nuestra palabra. El Señor también ha dicho que ya nos dio todo lo que necesitamos espiritualmente hablando. En el propio libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, todas las bendiciones espirituales ya fueron dadas para nosotros. No necesitamos nem pedir por transformação, porque vos va a transformar nosotros. Nosotros debemos pedir para nosotros que mañana vamos a ser buenos colaboradores, participantes de esta transformación en nuestra vida, agarrando nuestras asadas espirituales y buscando limpiar las cosas que están allá, que nosotros cuando miramos para la palabra nos confrontamos con ellas y empezar todos los días a buscar sacar esto de nuestra vida y que no sean marcas de nuestra vida. Si la ira es una marca de tu vida, que no sea más. Que se la envidia es una marca de tu vida, que no sea más. Si el control es una marca de nuestra vida, que no sea más. Si el deseo por poder es una marca de nuestra vida, que no sea más. Que estas cosas puedan pasar cada día, por medio del perdón, por medio de tu transformación en nuestras vidas. Y que cada día podamos concentrar por medio de tu palabra en que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Y nunca pensamos que lo que podemos sentir del Señor no está en concordancia con tu palabra. Y no vamos a tener una fe fría, lejana
del Espíritu Santo actuando todos os dias, porque é uma persona este Espírito, e esta persona habita em nós, e Ele está trabalhando em nossa vida. A fé não pode ser fria, mas não vamos quedar com um falso avivamento em nossa vida que não está relacionado com a palavra. Vivamos fervorosamente todos os dias, como se fosse a primeira vez que leemos cada versículo que está achá, com o mesmo entusiasmo, com a mesma búsqueda, pero profundamente animados por conhecer mais de tu palavra e escuchar mais de tu Espírito em el dia de manhã. Nos ajuda, Senhor, realmente a viver todo isto. Nos ajuda amanhã, que amanhã não seja mais um dia, que hoje não seja mais um dia, pero empezando todos os dias, compreendendo que só temos o dia de hoje, que não sabemos o que passa amanhã, e se Deus quer, se vos quer, amanhã se quer, vamos experimentar a morte, porque vos pode volver amanhã, ou hoje mesmo, ou agora mesmo, e te pedimos que isso seja realidade em nossa vida, o anelo de querer o Senhor todos os dias, e que hoje mesmo podemos estar adelante de ti, e tengamos um comportamento que representa isto, que o Senhor mesmo hoje pode vir, não solamente como nosso Senhor, Salvador, como já vino para nossa vida, pero também como o juez que vai vir. E temos hoje uma responsabilidade como quem vai prestar contas para este Senhor, o juez de todas as coisas, e que vai entregar todo para o supremo juez, em fim de todas as coisas. Que Jesus conduzca nossas atitudes por el poder del Espírito Santo, por la acción del Espírito Santo, y que nosotros, mirando para el plan del Padre y para nuestra vida, tomamos las decisiones todos los días. Que la toma de decisión de nuestra vida sea basado en el plan del Padre para nuestra vida, comprendiendo esto por la palabra, pero aplicando esto de maneiras únicas en la vida de cada uno que está acá. Que seja tu plano para nossas vidas. Deus, não nos permita que nós criamos planos em tu nome e dizendo que esto é o que o Senhor ha dicho para mim. Que tengamos sensibilidade para tu acção por meio de tu palavra todos os dias. Te pido isto para minha vida e para a vida de cada irmão que está acá. Em tu nome. Amém.